Boa noite, queridos irmãos da Revive, queridos amigos que estão acompanhando agora o nosso culto online. Seja muito bem-vindo, fico muito feliz de você estar aqui, de estarmos todos juntos, podendo participar dessa celebração. Celebração ao nosso Rei, celebração a Jesus Cristo e lembrança do que é a Páscoa para nós. Esse é o nosso culto especial de Páscoa. Nós teremos músicas que visam falar ao seu coração, falar ao nosso coração, sobre quem é Jesus, sobre o que Ele representa para a Páscoa, sua morte, sua ressurreição e a nossa libertação do pecado e da morte. Então que você possa aproveitar esse momento para se lembrar, e se você não conhece, para conhecer o Jesus que nos liberta da morte e do pecado. Que você possa agora se livrar das distrações. Chame a sua família, chame os seus amigos, caso possam, envie o link para eles, comente aí também nos comentários como você está, como sua família está, de onde você está assistindo, para que a gente possa aproveitar esse momento juntos, tentando estar o mais próximo, mesmo que online. Um bom culto para você e que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela Páscoa, obrigado por nos libertar do pecado, obrigado por trazer Jesus Cristo, por se fazer homem, sofrer a nossa culpa, sofrer a nossa condenação no nosso lugar e nos dar libertação. Obrigado, Senhor, por ter feito isso tudo por amor a nós, por amor ao seu próprio nome e de graça, Senhor. Obrigado por nos ter dado essa graça. Coloca o nosso coração rendido aos teus pés neste momento, e que possamos em todos os momentos dessa celebração e depois também da celebração lembrarmos do Senhor, lembrarmos de tudo que o Senhor fez por nós e de quem o Senhor é, e que assim possamos contagiar as outras pessoas, brilhando a sua glória, em nome de Jesus, amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. A vergonha
buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olá, irmãos da Revive, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Elisa. Eu encontrei a Jesus Cristo quando eu tinha 8 anos de idade. Eu era tão novinha, foi durante um culto da igreja que eu frequentava na época, aqui em Atibaia mesmo. E eu me dei conta naquele momento que eu era pecadora, de que eu carecia da graça de Jesus e que eu queria ter Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Foi um momento muito poderoso e muito marcante. Foi como se o que era branco e preto se tornasse colorido. Foi como o sol do meio-dia que trouxe clareza para minha vida. Meus olhos literalmente foram abertos. E desde então, irmãos, a minha vida ela fez sentido. Parece que tudo tem um significado e um porquê. Com Jesus na minha vida, eu sei o porquê eu tô aqui. E a gente tem visto, né, com os pastores sobre encontros que descansam. E eu tenho tido que descansar, irmãos, em várias áreas da minha vida. Eu tenho muitos sonhos e muitos planos que eu quero concretizar. Essa fase de juventude, a gente tem que tomar muitas decisões e muitas vezes a gente não sabe se Deus vai conceder muito dos nossos sonhos. Então, eu tenho tido que descansar em muitos deles. E a gente estava compartilhando aqui esse final de semana em família sobre 2 Coríntios 4, 7 e 8. Irmãos, nós somos meros vasos de barro. Somos substituíveis, somos frágeis e nós temos que deixar Deus usar a nossa vida e sempre lembrar que nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. E eu sei que muitas pessoas, muitos de nós, temos passado por momentos difíceis. Irmãos, quero deixar aqui para vocês que podemos ser atribulados, mas não vamos ser angustiados. Podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, vamos deixar Jesus se manifestar através de nós. Uma boa Páscoa para você e para sua família. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho.
começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
traído pelos seus. Ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoites, carne e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todo que se entregar a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Tudo pago está, nada devo
noite, queridos e amados irmãos. É com muita alegria que eu venho dar um breve relato sobre a minha conversão, que foi há mais ou menos 20 anos, quando Deus usou a vida de um casal de vizinhos que oravam por mim e pelo Henrique, pois o nosso primeiro ano de casamento foi bem conturbado, e eles oravam por nós, e Deus usou a vida deles nas nossas vidas. Um dia eles nos convidaram a conhecer a igreja que eles iam, nós fomos, e lá nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro lindo, aceitamos o Senhor Jesus no mesmo dia, como Senhor e Salvador de nossas vidas, e desde então nossa história tem sido reescrita, porque Deus é o centro da nossa vida. Vivemos momentos de muito amor, momentos de misericórdia, momentos sobrenaturais sobre nossas vidas, sabendo que Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas, principalmente neste momento de caos e pandemia. Eu tenho sentido a paz que excede o entendimento do homem, graças a Deus, porque não tem sido fácil estar na linha de frente e ver tantos perdendo os seus amados e queridos, não é fácil, mas crendo que Deus está no controle e Ele não perdeu o controle dessa situação. Ele sabe de tudo isso e no tempo dele Ele vai intervir. Agradeço porque Ele tem me sustentado neste momento, Ele tem me dado paz ao meu coração e Ele tem me sustentado para estar ajudando essas pessoas de alguma forma, e também está sendo usada para poder levar esperança no coração dessas que estão ficando para conhecerem o Senhor Jesus. Obrigada.
Sou em mim, me amou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Essa é a história contada e cantada pelo Evangelho, a história de um inigualável encontro, do encontro de Deus com o homem, do céu com a terra, da eternidade com o tempo, das divinas riquezas da salvação com a pobreza humana e seus pecados.
A história de um Deus que invadiu o tempo em uma saga de amor para se encontrar com uma humanidade perdida e desesperada. Um Deus que não julgou ser Deus como algo que devia apegar-se, antes se fez homem e veio ao mundo. Um Deus que agora está entre nós, entre nossos medos, entre nossas fraquezas, entre nossas tristezas, entre nosso cansaço. Um Deus que habitou entre nós para nos encontrar e descansar as nossas almas. Encontros que descansam. Olá, tudo bem com vocês? Todos nós nascemos e crescemos em uma sociedade que cobra de todos nós sermos fortes. Temos que ser mais fortes que o outro, chegar antes do outro, ser melhor que o outro. Temos que ser fortes para conseguir a melhor formação acadêmica, fortes para conseguir o melhor posto no mercado de trabalho, fortes para sobrevivermos no mercado de trabalho. A sociedade que vivemos nos cobra força. E na Páscoa, é isso que estamos vivendo hoje. Essa data que marca o nosso calendário e na qual nós, cristãos, comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo e a vitória dele sobre a morte. A Páscoa cristã, ela tem o poder de vir até nós e orientar a força, o seu significado, a sua fonte e acomodá-la no lugar correto. Por isso que hoje, na nossa série Encontros que Descansam, eu quero falar com você de um encontro que Jesus teve com um homem que lidava com essa questão da sua força no mundo em que vivia. Um homem que eu estou chamando de o fraco que queria ser forte. O fraco que queria ser forte. Eu estou falando do apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus, que foi apóstolo da igreja de Jesus no primeiro século. E eu estou falando especificamente de quando Jesus Cristo, já ressurreto, já sendo aquele que se mostrou a nós como o Cordeiro Pascal, que morreu, ressuscitou e venceu a morte, já ressurreto, ele se encontra com o apóstolo Pedro em João capítulo 21. O apóstolo Pedro, este personagem da Bíblia que se encontra com Jesus, esse que eu estou chamando de fraco, que queria ser forte. Mas antes de olharmos o encontro de Jesus com Pedro, em João capítulo 21, eu quero mostrar para você um pouco da trajetória do apóstolo Pedro e como esta necessidade de Pedro se mostrar forte, mesmo sendo fraco, fica evidente ao longo da história da vida do apóstolo. Se você olhar comigo, levar a sua Bíblia até Lucas capítulo 5, você vai encontrar o momento onde o Senhor Jesus conhece o apóstolo Pedro. Naquele evento que as Escrituras contam da pesca maravilhosa. Jesus já tinha uma certa popularidade e quando ele pregava, ele já arrastava consigo pessoas que queriam ouvi-lo. E um dia depois de pregar, já um pouco comprimido pela multidão que o seguia, Jesus toma uma decisão de falar com uns homens, uns pescadores que estavam à beira do mar, e pedir para eles o barco deles emprestado, para que ele saísse dali onde a multidão o comprimia e sair da margem do rio, da margem daquele lugar. Um daqueles homens que estavam ali era o apóstolo Pedro. Nós vemos a informação em Lucas 5:10 que não era apenas Pedro, mas era Pedro e também os sócios de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Perceba, os sócios de Pedro. Pedro certamente tinha uma empresa com esses dois homens, talvez a S.A. Simão Pescaria, na beira do mar de Genezaré. E Jesus então pede para Pedro, pede para Tiago, João, os sócios de Pedro, o ativo da empresa deles, o barco emprestado para eles sair daquele lugar. Quando eles então se afastam da margem, Jesus ouve a informação, ele percebe que Pedro, Tiago e João
não tinham tido um bom dia na empresa deles. Eles passaram a noite inteira se esforçando para trazer para casa o sustento da família deles, mas eles não tiveram sucesso. Eles não conseguiram uma boa pesca. Então Jesus decide interferir naquela cena, e ele decide dizer o seguinte para o apóstolo Pedro e para os seus sócios Tiago e João, verso 4 do capítulo 5 de Lucas. Tendo acabado de falar, disse Jesus a Simão: vá, Simão, para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Lembra? Jesus precisava de ajuda. Pedro, Tiago e João, os sócios daquela empresa de pesca, ajudaram ele com o barco que eles tinham. Quando Jesus entra no barco, ele percebe que eles não tinham tido um bom dia de pescaria, uma madrugada de sucesso na pesca. Então Jesus decide mandar eles irem a um lugar onde as águas são mais profundas, um lugar onde nós não controlamos, um lugar onde a nossa força não é capaz de controlar as circunstâncias, nas águas profundas. E Jesus dá uma ordem, ele diz: lancem as redes nas águas profundas. Olha qual é a resposta de Pedro no versículo 5. Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro disse para Jesus: ei, Jesus, eu não sei se o Senhor entendeu, mas o Senhor não é um pescador. O Senhor entende de pregar, o Senhor entende de arrastar multidões com os seus ensinos, mas de pesca entendemos nós. Nós nos esforçamos a noite toda com a habilidade e a força do nosso braço e não conseguimos nenhum peixe. Nós somos os pescadores. Note a expressão que Pedro utiliza: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, nós usamos da nossa força, da nossa competência, da nossa habilidade. Mas a noite já tinha sido ruim mesmo. Então Pedro diz: pela sua ordem, Jesus, lançaremos as redes. Eles lançaram, e o versículo 6 diz que quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros que estavam com ele ficaram perplexos com a pesca que haviam feito. Pedro disse para Jesus: Jesus, nós somos pescadores. Nós pegamos o barco de madrugada e nós nos esforçamos por toda ela, buscando o sustento da nossa família. E toda a nossa habilidade, toda a nossa expertise de pesca não foram suficientes. Mas Jesus diz: ei, Pedro, confie na minha palavra. Lance as redes, vamos naquelas águas, Pedro, aonde você não domina, aonde a sua força não é suficiente para controlar as circunstâncias. Leve o barco, Pedro, naquelas águas e lance as redes sobre a minha palavra e não sobre o seu esforço, Pedro. Pedro lançou. E ele, Tiago, João e todos que estavam em volta ficaram perplexos com a pesca maravilhosa. Aqui começa o relacionamento de Jesus com Pedro. No final do texto, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, Pedro, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, fecharam a empresa a Simão S.A. Pescadores, deram baixa no CNPJ, no cartório da Galileia, e seguiram Jesus como pescadores não mais de peixes, mas de homens. Agora Pedro anda com Jesus, o homem do braço forte, o homem do esforço noturno para conseguir o sustento da família, o homem forte, o
Pedro agora segue Jesus. E ao longo de toda a sua trajetória, Pedro demonstra a confiança na sua força. Mas você tem que notar o que Jesus fez com Pedro aqui. Perceba que Pedro não foi chamado por Jesus porque ele era forte. Pedro não foi chamado por Jesus porque ele era um pescador habilidoso, bom o suficiente. Pedro foi chamado por Jesus para navegar em águas profundas. Em águas aonde o braço e a força de Pedro não são suficientes para controlar as circunstâncias e trazer sustento para ele. Jesus mandou que Pedro largasse as redes, abandonasse os barcos, fechasse a empresa, não porque ele era bom e porque Jesus precisava de alguém com a qualidade dele no seu time. Mas Jesus pediu para Pedro fazer isso, na confiança de que enquanto Pedro navegasse em águas profundas, pela força e pelo poder do Cristo de Deus no mundo, as coisas dariam certo. Nós conhecemos a história de Pedro. Pedro teve muita dificuldade para entender isso. Se você voltar a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 16, você vai ver uma cena interessantíssima. Depois que Pedro confessa Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, um pouco antes daquela cena maravilhosa da transfiguração, aonde Pedro tem aquela palavra sobre ficarem ali para sempre. Um pouco antes disso e um pouco depois da confissão, Jesus começa a explicar para o apóstolo Pedro que ele iria ter que morrer, que ele veio ao mundo para sofrer dores e morrer como o Cordeiro Pascal que vence a morte e que nos liberta dela. Quando Jesus disse isso para Pedro, verso 21 do capítulo 16 de Mateus, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus está dizendo: eu vou sofrer, Pedro. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, nunca isso te acontecerá. Quando Jesus começou a falar de morte, do que para Pedro significaria uma derrota, Pedro repreendeu Jesus e disse: pare com isso, Jesus. Pare com esse baixo astral, com essa mania de falar de morte e pensar em derrota. O Senhor está vencendo, as pessoas na Palestina seguem o Senhor, o Império Romano teme o seu poder. Pedro repreende Jesus, porque Pedro ainda não tinha entendido que andar com Jesus não é usufruir da força do seu braço humano, mas andar com Jesus é confiar que em águas profundas nós confiamos nele. Jesus diz a Pedro: Pedro, você não está falando das coisas do meu reino, mas você está falando segundo a voz de Satanás na sua vida. Jesus diz: arreda, Satanás, você não cogita das coisas do reino de Deus. Um pouco mais à frente, se você levar a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 14, você vai ver também cenas muito parecidas com Pedro. Quando Jesus, um pouco antes de ser traído e morrer, decide ceiar com os seus discípulos no cenáculo. Ele fala para os discípulos o seguinte, verso 27 do capítulo 14 de Marcos. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. De novo, Jesus está dizendo o que ele veio fazer, que ele não veio derrubar Roma, que ele não veio destruir a dinastia dos Césares, mas que ele veio para morrer como o Cordeiro Pascal, se entregar voluntariamente ao matadouro em sofrimento. Quando Pedro ouve isso, Pedro diz, verso 29, ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. Pedro tinha força. Pedro ainda não tinha entendido o que significavam águas profundas. Lançar as redes
sobre a ordem da voz do Senhor Jesus. Pedro ainda acreditava na força do seu braço e no esforço noturno e na sua habilidade. Ele disse: olha, talvez todos aqui, Jesus, sim te neguem, mas eu não te negarei. Eu vou com o Senhor até a prisão, eu irei com o Senhor até a morte. Se te crucificarem, mandem colocar outra cruz, eu vou com o Senhor. Jesus diz: você não vai, Pedro. Você é fraco. Você vai me negar. Você é fraco, Pedro. Jesus sai então da ceia, vai ao Getsêmani orar. Depois daquele momento com o Pai no Getsêmani, Judas, um dos discípulos, trai Jesus Cristo, trazendo a guarda pretoriana para o jardim, para prender Jesus Cristo. E o sacrifício vai começar. Quando os guardas chegam, diz o mesmo capítulo de Marcos, mas agora no versículo 47, Marcos 14, 47. Então um dos que estavam perto, naquela cena dos guardas prendendo Jesus na entrada do jardim, um dos que estavam por perto, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Nós sabemos quem é este que puxa a espada e corta a orelha do soldado, que em outro evangelho conhecemos o nome dele, Malco. E esse que puxa a espada é Pedro, o discípulo forte, o homem com força no braço, com esforço de pescador, o homem que não aceita águas aonde ele não domine as circunstâncias, homem que quer pisar no chão da segurança e resolver as circunstâncias com a força do braço dele. Jesus olha aquela cena e diz: ei, Pedro, guarde essa espada, homem. Quantas vezes vou ter que te dizer: eu não sou esse que você pensa. Eu não vim para destruir o Império Romano ou para resolver o seu problema e o seu anseio nacionalista de judeu. Eu vim para me entregar a esses homens, Pedro. Eu poderia lutar, eu poderia pedir ao meu Pai e Ele mandaria miríades de anjos, Pedro. Eu não precisaria do seu braço, da sua força e da sua espada, homem. Guarde ela. Quando eu te chamei à beira de Genezaré, eu não te chamei para lutar, eu te chamei para ir a águas profundas, Pedro. Eu te chamei para pisar em águas onde você não controla, para lançar a rede não sobre a sua habilidade, mas sobre a ordem da minha palavra. Guarde essa espada, Pedro. Guarde essa sua arrogância de alguém que diz que eu não deveria pensar em morte. Alguém que diz que morreria comigo até o final, iria comigo. Aonde eu vou, Pedro? As águas que eu vou navegar daqui do Getsêmani até o Calvário, Pedro, você não faz ideia do que significam. Eles saem do Getsêmani. Se você levar a sua Bíblia até Lucas, já no final do texto de Lucas, no capítulo de número 22, os guardas tiram Jesus do jardim, levam Jesus para um julgamento injusto na calada da noite. E olha como o texto do capítulo 22 de Lucas diz no versículo 54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Uau! Sabe quem é esse? Esse é o Pedro que corta orelhas de soldados em nome de Jesus. Esse é o Pedro que diz: ei, Jesus, pare com essa história de morte, vamos vencer, vamos lutar. Este é o Pedro que diz: eu não te negarei, eu irei com o Senhor até a morte, se necessário for. Mas Pedro achava que ele podia resolver com a força do braço dele, com a luta dele. Ele não tinha entendido o convite de Jesus à beira do mar. Ele não tinha entendido que Jesus subiria
em águas profundas, aonde só Ele poderia controlar as circunstâncias, e não seria com espadas, com discursos motivacionais, com bravatas de coragem, essas que nós somos tentados em nosso mundo, em nosso jeito de viver em sociedade. Isso que nos diz que se nós formos fortes, se nós formos habilidosos, se os nossos braços tiverem força para vencer, nós podemos resolver o problema. Quando Pedro começou a descobrir o que eram as águas profundas que Jesus tinha falado, ele foi para longe e seguiu de longe. Jesus ficou dentro da casa do sumo sacerdote. Enquanto Jesus estava lá, por 3 vezes, pessoas identificaram Pedro como aquele galileu que seguia Jesus. E as 3 vezes, tal qual Jesus havia anunciado na ceia, as 3 vezes Pedro disse: não sei quem é, não conheço esse homem. Verso 60, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Sabe por que Pedro chorou? Porque Pedro descobriu, enfim, que ele não era o forte que achava ser, que a força dele não resolvia o que ele achava que resolvia. Jesus foi levado à cruz, nós sabemos, injustamente. Morreu ao lado de bandidos, criminosos. Foi açoitado, humilhado, machucado, moído por nós. Até a última gota do sangue, até o último suspiro da sua vida humana. E aí você me pergunta: e Pedro, pastor Joel, o homem forte, de espada na mão, de discurso inflamado, de coragem incondicional, aonde está este homem que passou a seguir de longe, negar como um covarde? Aonde ele está? Sabe aonde Pedro está? No mesmo lugar da onde ele havia saído. Olha o que diz João, capítulo de número 21. Enfim, o texto do encontro de Jesus com o apóstolo João. João 21, 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Depois disso o quê? Depois da morte? Depois da ressurreição? Depois de tudo o que ele havia dito a Pedro que aconteceria, depois de Jesus navegar em toda a água profunda, enquanto o covarde Pedro seguia a distância e negava. Depois de Jesus navegar naquelas águas que ele convidou Pedro a navegar, e que Pedro disse que iria na força do braço dele, mas não conseguiu. Depois de tudo isso, Jesus apareceu, e foi assim. Acho linda essa expressão, porque parece que João vai começar a contar uma história. E foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Os sócios de Simão, Tiago e João. E 2 outros discípulos. Olha como começa o versículo 3, preste atenção. Pedro disse: vou pescar. Sabe o que Pedro está fazendo? Voltando ao ponto de partida. Lembra em Lucas 5, quando Jesus chamou Pedro e ele era sócio de Tiago e João numa empresa de pescaria. Então ele largou o barco, largou as redes e foi ser pescador de homens com Jesus. Agora Jesus foi a águas profundas que Pedro não tinha condições de navegar, covardemente seguiu a distância, negou. Jesus foi à morte, Jesus ressuscitou da morte. E Pedro olhou para aquela cena e disse: acabou. Tudo foi por água abaixo. Aquele Cristo que nós acreditávamos
quem nos libertaria dos romanos, lutaria por nós, venceria a nossa guerra. Eles mataram ele. Não nos sobrou nada, o nosso time foi desfeito. Sabe o que vamos fazer? Vamos pescar. Vamos reabrir nossa empresa, vamos reformar os barcos, recosturar as redes, reabrir o CNPJ. Vamos fazer isso, Tiago e João. É o que sabemos. Jesus se foi. Jesus aparece. E olha o que o texto diz. Verso 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Então Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede de tal era a quantia de peixes. Você precisa parar aqui. E você precisa entender a tensão da cena. Pedro, pescador que era, deixou as redes para seguir Jesus. Jesus morreu. Pedro foi pescar, voltou para a vida de pescador. Ele está pescando, um dia normal. Jesus aparece ressurreto, pede comida, como um homem qualquer que aparece e pede comida. E os discípulos tiveram outro dia ruim de pescaria e disseram ao homem: não temos nada para oferecer. O homem disse: faça o seguinte, lance a rede do outro lado. Eu gosto de imaginar Pedro, que já estava acostumado com esse tipo de ordem, lançando. A noite foi ruim, ele já não tinha muito mais o que fazer, e o homem diz: lancem a rede, ele pega e joga. E a rede começa a encher, e ele começa a chamar Dídimo, Tiago, João, Natanael, venham, me ajudem, tem muito peixe. E ele começa a puxar. Eu gosto de imaginar Pedro parando no movimento de puxar a rede e dizendo: eu já vi isso em algum lugar. Pedro tem um remember, um déjà vu. Ei, isso já me aconteceu em algum lugar. Eu já ouvi esta ordem, eu já obedeci ela algum dia, e eu já vi essa cena na rede. O discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, Jesus, Pedro. Simão, ouvindo, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se no mar, ele não encostou o barco. Ele se jogou e foi nadando até a praia. Encontraram o Mestre Jesus. E Jesus tem um encontro singular com Pedro. Eles acendem uma fogueira. Eles cozinham como bons amigos. E Jesus tem um diálogo com Pedro, que era o que faltava para fechar a história com ele. Jesus pergunta para Pedro a partir do verso 15, por 3 vezes: Pedro, você me ama? Disse Jesus, Simão, filho de João. E Pedro respondeu a ele: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: então cuide das minhas ovelhas, dos meus cordeiros. Novamente Jesus perguntou: você me ama, Pedro? E ele respondeu: sim, eu te amo. Então Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Mais uma vez, pela terceira, Jesus disse: Pedro, você me ama? E ele disse, magoado: Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Talvez você não entenda esse texto com tanta clareza. Talvez você se pergunte por que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro ama Jesus. E Pedro responde 3 vezes que ama. E na terceira vez, Pedro fica magoado, diz que Jesus sabe de tudo. Porque o diálogo de Pedro com Jesus é feito com palavras diferentes. O verbo amor que é usado aqui é usado em uma estrutura por Jesus, em outra estrutura por Pedro.
na língua em que o Novo Testamento foi escrito. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele ama a Jesus, Jesus usa o verbo amor grego, que é o verbo ágape, que é a ideia de um amor sacrificial, um amor que é capaz de morrer pelo objeto amado. Quando Pedro responde Jesus, Pedro usa o verbo filéu, que é o verbo usado na palavra famosa que temos na nossa língua, filosofia, o amigo da sabedoria. Pedro usa um amor que traz a ideia de uma boa amizade, mas não uma amizade ágape, uma amizade que é capaz de morrer pelo outro. Então, o encontro é mais ou menos assim. Jesus diz assim: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Pedro diz: Jesus, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, que eu admiro a sua causa, que eu sempre confiei que o Senhor poderia nos libertar do jugo romano. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama sacrificialmente? Você está pronto, Pedro, como você disse várias vezes, a morrer por mim? Pedro diz: Jesus, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta de novo: Pedro, você está pronto para morrer por mim, por amor, Pedro? E na terceira vez, o texto diz que Pedro fica magoado com aquilo e responde: Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu não te amo a ponto de morrer pelo Senhor. O Senhor sabe como eu sou fraco, Jesus. O Senhor me viu seguindo o Senhor à distância. O Senhor me fitou naquela fogueira te negando, enquanto saía da casa do sumo sacerdote. O Senhor sabe que eu não estive com o Senhor no Calvário. Eu não fui até a última gota do seu sofrimento contigo, Jesus. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu não consigo entregar isso que o Senhor espera. Aí sabe como o texto tinha que acabar, amigos? Assim, porque é assim que eu acabaria com Pedro. Eu diria o seguinte: Pedro, foi muito bom andar com você esses quase 3 anos, meu amigo. Foi legal te ver depois da ressurreição também, mas Pedro, eu desisto de você. Eu já dei todas as chances para você, Pedro. Eu já ensinei para você, Pedro, tudo o que você precisava saber. Você já tinha que estar no ponto, Pedro, de me amar a ponto de morrer por mim. E se você não consegue, Pedro, faz o seguinte: vai lá no RH dos apóstolos, dá baixa na sua carteira. Eu estou te demitindo, Pedro. Você não vai mais andar comigo. É isso que Jesus faz com Pedro? Não. Ele diz: Pedro, então, filho, pastoreie o meu rebanho. Como Jesus? Como um homem fraco desse, que se achava tão forte, mas que seguiu o Senhor à distância, que fugiu covardemente, te negou. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ele está dizendo: Pedro, você chegou, filho, no ponto que nós precisávamos chegar. Você se achava forte, mas a sua força, Pedro, era apenas um disfarce para não ter que encarar a sua fraqueza. Agora, Pedro, que você chegou ao marco zero, que você admitiu, Pedro, que o seu braço forte, o seu esforço de pescador, que a sua habilidade não são suficientes para me seguir. Agora que você está pronto para dizer: ei, Jesus, esse sou eu, Pedro, um pecador miserável, um covarde contumaz, aquele que te abandonou, que te negou. Esse sou eu, Jesus, eu não sou mais do que isso. Mas se o Senhor puder pegar a minha fraqueza, Jesus, e transformar na força que o Senhor precisa, eu posso cuidar do seu rebanho. A Páscoa
ao encontro do poder divino com a fraqueza humana de um homem que, querendo ser forte, se viu fraco, precisando da força do Cordeiro de Deus, que morre silenciosamente no matadouro. O mundo olhou para Jesus nos dias daquela Páscoa em Jerusalém. Enquanto ele estava na casa do sumo sacerdote, eles diziam: fraco, homem fraco. Diante de Pilatos, todos diziam: mate-o, ele é um traidor fraco. Naquele Calvário, todos o humilhavam, na via dolorosa, todos apontavam para ele o dedo, dizendo: homem fraco. Mas agora diante de Pedro, o fraco Pedro, que se achava forte, viu que a força de Jesus, que parecia fraca, era tudo o que Pedro precisava para ser exatamente o que Jesus precisava que ele fosse. Lembre-se, nessa Páscoa, não é a força do seu braço, não é a sua habilidade, mas foi a força do Cristo de Deus que o mundo viu como fraqueza, que colocou você neste ponto, na força do Cristo que te coloca em movimento esta noite. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a Páscoa seja para você a força de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Deus te abençoe. Esvaziado, Deus a nós desceu, ao seu lugar não se apegou e ao Pai se submeteu, com palavras, gestos e amor ensinou a perfeição. O padrão do santo a nós se revelou. Grandiosa a missão que o Pai lhe deu. Seu próprio povo rejeitou e não o recebeu. Humilhado então obedeceu até a morte de cruz. Servo sofredor, Deus homem se entregou. No monte do Calvário morria o meu Senhor, com cravos em sua
Obrigado, Thaisa, por essa música tão linda. Esse convite de Jesus para chamar a fogueira, para uma conversa, para um relacionamento, para um diálogo, é o convite que Jesus estende hoje para você. Na verdade, a Páscoa é justamente o elo sendo feito novamente de Deus com o homem através de Jesus Cristo. Se você que ouviu essa mensagem de hoje do pastor Joel, ouviu essas músicas e entende que Jesus está te convidando para uma conversa, um diálogo, abra o seu coração e permita que Jesus entre em sua vida e comece a fazer a diferença. Estamos aqui como igreja para poder te ajudar nesse relacionamento com Jesus. Não deixe de nos procurar, procure a mim, procure o pastor Joel também, ou algum outro membro, que a gente possa de alguma maneira te ajudar nesse novo diálogo com Jesus. Estamos terminando a nossa celebração e que bom que você esteve aqui com a gente. A nossa igreja tem atividades ao longo da semana e eu quero que você saiba de algumas delas e que você se envolva com essas atividades. Na segunda-feira, as mulheres que costumam ter a reunião de oração às quartas, essa semana não teremos às quartas, mas nessa semana, na segunda-feira agora, amanhã, a Daniela Fontana vai ter uma live, uma conversa aí sobre a pandemia, como lidar com os efeitos da pandemia. Todas as mulheres, então, são convidadas. Se você quer participar, entre em contato com a Mônica ou com a Patrícia, eles vão mandar lá o Zoom, a conexão. Os homens, vamos ter a nossa reunião de oração, quinta-feira, 8 horas, participe com isso, os jovens participando no sábado, os adolescentes também, são as nossas atividades durante a semana. Temos muitos pedidos de oração, muitos enfermos, pessoas sofrendo, temos pessoas da nossa igreja que estão em luto, precisamos orar uns pelos outros. Participe desses encontros, vai fazer muito bem para você, é uma maneira de você abençoar aqueles que estão sofrendo, tá bom? Nossa igreja continua também nas suas outras atividades. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, entende que a gente pode ser bênção de alguma maneira, ou se você conhece alguma família que está precisando de alguma ajuda. Essa semana já tivemos um irmão que foi lá, comprou uma cesta básica, levou lá na casa dessa pessoa que estava precisando. Devemos fazer o bem ao próximo, não perca oportunidades. Se precisar de alguma coisa, fale comigo e vamos correr atrás para ajudar quem está passando por dificuldades, tá bom? Você que é da nossa igreja e que participa com seus dízimos, suas ofertas, continuamos com os nossos depósitos, porque não temos nossos encontros presenciais. Boa notícia é que a gente espera essa semana abrir a nossa conta corrente da Revive. A Revive está regularizada, totalmente aberta no CNPJ e nos órgãos públicos, estamos 100%. Glória a Deus por isso. Então agora vamos ter a nossa conta, se possível, essa semana. E faça seu dízimo, suas ofertas nesses depósitos bancários. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus te dê uma semana rica, repleta em proteção, com segurança da sua saúde. Que Deus dê o provimento que você precisa, provisão para o seu lar. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que você descanse no seu relacionamento com Jesus. Boa Páscoa, que bom que a gente está junto. A gente espera estar junto fisicamente, tá bom? A gente espera em breve acabar essas lives aqui. Estamos esperando só melhorar aí, mas muito em breve acreditamos que estaremos novamente lá no hotel, tá bom? Não desanime, procure a gente se estiver desanimado. A gente é igreja, a gente vai ajudar uns aos outros, mas em breve estaremos juntos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Boa semana.